Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para, dentro do nexo causal, enquanto elemento do fato típico, nós estudarmos a terceira teoria, que é a teoria da imputação objetiva. Teoria esta, que é de um autor alemão, ao qual já fiz menção em blocos anteriores, professor Klaus Roxin. E a teoria da imputação objetiva dentro do nexo causal nos diz basicamente que, para nós levarmos em consideração esse nexo causal, há a necessidade dele ser criador de um risco proibido e este risco proibido ser determinante para a ocorrência do resultado jurídico. Vejam, risco proibido e determinante para a ocorrência do resultado jurídico. Portanto, ele deve ter relevância dentro desta cadeia causal. Galera, quando nós pensamos em risco juridicamente relevante e proibido, ele está vinculado a circunstâncias psíquicas e também ao sentido social do comportamento. Lembrem, nós temos 3 teorias vinculadas ao nexo causal, 2 trazidas pelo Código Penal, tratadas em blocos anteriores. Essa aqui é um pouco mais densa e muito mais usada para aqueles que almejam exame de ordem e concursos públicos na área jurídica. E por quê? Porque a teoria da imputação objetiva diz que nós só vamos atribuir a conduta ao sujeito ativo se desta conduta resultou um risco proibido e a posterior provocação do resultado ilícito. Se nós não aferirmos desta conduta o risco proibido e essa provocação do resultado ilícito, nós não teremos a teoria da imputação objetiva e dentro desta não teremos o nexo causal. A teoria da imputação objetiva é desdobrada em 2 teorias. A teoria extensiva, que, como o próprio nome nos diz, é um posicionamento mais amplo, e ela entende pela compatibilidade desta com, põe na tela, crimes formais, conduta mais resultado, mas para consumação basta a prática da conduta, crimes materiais, conduta e resultado sendo necessária a prática da conduta e a obtenção do resultado, crimes omissivos próprios e impróprios, crimes comissivos, crimes culposos e crimes dolosos. Ou seja, dentro desta teoria da imputação objetiva extensiva, em todas essas modalidades às quais fiz menção, há a possibilidade de nós extrairmos um risco proibido e determinante para a obtenção do resultado. Se nós adotarmos esta, é necessário que nós olhemos para o contexto fático e falemos: tem risco proibido? Tem. Tem uma determinância para a ocorrência do resultado ilícito? Tem. Nós temos nexo causal. E daí decorre a complexidade dela, que exige uma análise muito maior em relação às 2 teorias anteriores. Também há, dentro da imputação objetiva, a teoria restritiva. A teoria restritiva só aceita a utilização da imputação objetiva em relação aos crimes materiais. Crimes materiais, vocês lembram, a conduta e a resultado, e a consumação exige a prática da conduta e a obtenção do resultado. E a Cássio? Por que a teoria da imputação objetiva restritiva só admite a sua utilização em relação aos crimes materiais? Porque, na tela para vocês, em relação aos crimes materiais, vocês sabem que há uma exigência da já mencionada conduta e resultado. E desta conduta, risco proibido.
e deste resultado nós vamos extrair o resultado ilícito. E diferentemente das modalidades anteriores que eu citei na teoria extensiva, onde a gente não tem bem desenhado conduta e resultado dentro do próprio tipo penal, nós teríamos dificuldades em extrair os elementos da imputação objetiva. Tranquilo? Imputação objetiva, risco proibido e resultado ilícito, teoria extensiva, todos aqueles crimes, teoria restritiva, só os crimes materiais, porque estão bem delineados conduta e resultado. E quando nós olhamos para a teoria da imputação objetiva, essa funciona como regra, como um elemento normativo do tipo. Elemento normativo do tipo, todos vocês sabem que ele é um juízo de valoração. Há uma valoração subjetiva daquelas circunstâncias para nós determinarmos se o elemento do tipo, no caso normativo, está ou não está preenchido. E é importante nós olharmos dentro desta teoria da imputação objetiva as distinções entre risco proibido e risco permitido. Risco proibido, vocês bem sabem, que é aquele risco além dos limites legais, é um risco juridicamente relevante e não aceito socialmente. Também é importante nós olharmos na teoria da imputação objetiva a questão relacionada à ação e o próprio risco. Se a conduta da vítima é irresponsável a ponto de afastar o próprio vício. Quando nós tomamos em consideração todos esses elementos, guardados os nossos objetivos neste bate-papo, nós temos a teoria da imputação objetiva. Diante disso, terminamos a análise do nexo causal, estudamos conditio sine qua non, equivalência dos antecedentes e agora imputação objetiva. Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. Valeu, abraços. Tchau!